Bora fazer uma sessãozinha aqui, respondendo o Anki. 25 minutos. Vou colocar aqui o timer. Novo Pomodoro. Vamos lá. A contraindicação de cricotireoidostomia no paciente menor do que 11 anos por risco de estenose subglótica, né? Estenose subglótica, cricotireoidostomia. Paciente menor que 11 anos por risco de estenose subglótica. Paciente com hipertensão arterial sistêmica, cefaleias, fadiga, problemas visuais, aumento de mãos, pés e língua. Hipótese e conduta diagnóstica, né? Então, o paciente que se apresentar dessa maneira, eu estou pensando que a hipertensão arterial sistêmica dele é secundária a uma outra condição, e essa condição é a acromegalia, né? O paciente com mãos, aumento de mãos, pés e língua, e aí ele vai ter também problemas visuais, cefaleia e fadiga. E a conduta diagnóstica é fazer a dosagem de fator de crescimento insulin-like, né, IGF-1, e GH basal, né, já que esse é o parâmetro que está fazendo, já que esse é esse é o soluto sérico que está fazendo com que o meu paciente tenha esses aumentos aí de tamanho nas extremidades. Então, acromegalia, dosar IGF-1 e GH basal, e aqui está a foto do paciente, né? Pensando na estrutura renal, identifique as estruturas, né? Então, pensar aqui, ó, aqui são as fendas, né? Os podócitos com as fendas para passagem dos solutos. Aqui a membrana basal e aqui o endotélio. Fenda de filtração, membrana basal e endotélio fenestrado. Paciente feminina com 37 anos de idade, atendida no pronto-socorro com queixa de dissúria há 3 dias, dor lombar direita e febre ferida a 38,5 graus. Ao mês, a paciente refere ter apresentado sintomas semelhantes e foi tratada com cefadroxila oral 14 dias, sem a realização de exames subsidiários, com regressão completa dos sintomas na ocasião. Realizados os seguintes exames laboratoriais e de imagem: o hemograma, hemoglobina 12,3, hematócrito 38, PCR de 11 mg decilitro, creatinina 0,9, urina tipo 1,5, aspecto ligeiramente turvo, densidade 1006, odor sui generis. Sedimento urinário, células epiteliais raras, muco raro, cristais ausentes, substâncias amorfas ausentes, leucócitos 134.000, né, bastante elevado, e hemácias 91.000 por ml, isso aqui tudo na urina. Cultura de urina, bactéria gram-negativa em identificação. Qual que é a bactéria que está, né, em identificação aqui? É o Proteus, provavelmente. Considerando que o órgão acometido está funcionante, que tipo de intervenção é preferencialmente indicada para erradicar a doença primária? Então, a doença primária aqui, tipo de intervenção, né? A doença primária aqui, né, e depois ela pode ter pielonefrite, pode ser aguda ou crônica essa condição, mas a doença primária aqui é o cálculo tendo sido formado provavelmente por uma infecção por um cálculo de Struvita, né, que é esse cálculo coraliforme, e o tipo de intervenção para corrigir é nefrolitotripsia percutânea, né? Nefrolitotripsia percutânea. Aquela que eu faço por incisão na pele, né? Nefrolitotripsia percutânea, nefrolitotomia percutânea, intervenção cirúrgica. Certo? Principais funções do lobo frontal, né? Então, no lobo frontal eu tenho aqui o córtex motor primário, eu tenho a área de Broca, eu tenho a área dos movimentos do olho, né? Então, aqui é planificação, os movimentos, né, axiais, né? A cinese, a expressão da fala, né? A parte motor da fala, a expressão da fala pela área de Broca. Planificação, raciocínio, cognição, planificação dos movimentos, né? Comportamento.
Então, são 7 parâmetros: motricidade voluntária e involuntária, expressão da linguagem, iniciativa, raciocínio, planejamento, solução de problemas, comportamento social e concentração. Critérios de Light, vamos pular esse. Essa lesão aqui é provocada pelo HPV do tipo 6 e tipo 8, né? Então, HPV tipo 6 ou 8 vai apresentar esse tipo de lesão. Sr. Manuel, 57 anos, procurou pronto-socorro por causa de dor no peito, tipo opressivo, com duração acima de 2 horas, que se manifestou enquanto dormia. Sua frequência cardíaca é de 41. O eletrocardiograma revela bradicardia sinusal e supradesnivelamento de ST nas derivações D2, D3 e AVF. Só raciocinar aqui, né? D2, D3 e AVF a gente sabe que é parede inferior, né? IAN de parede inferior. E só raciocinar aqui que se eu tiver IAN de parede inferior, aqui eu já precisaria, né, fazer V3R e V4R para entender o que está acontecendo com as câmaras direitas aqui no meu paciente, né? Então já faz parte do protocolo. Quando eu tiver afetação D2, D3 e AVF, eu vou observar V3R, V4R, V7 e V8, né, que são derivações que eu vou olhar para a minha câmara direita. Mas aqui o paciente tem IAN de parede inferior, podendo ter afetado aí a capacidade dele a capacidade do coração de aumentar a contratilidade, né? Então, a resposta normal para o paciente com IAN é aumentar aumentar a frequência cardíaca, né? O paciente está sentindo dor, a frequência cardíaca geralmente aumenta, mas talvez aqui no nó sinoatrial a gente não tem esse nó recebendo resposta da estimulação simpática, né? Então, talvez esse seja o nosso achado. Mas aqui, IAN de parede inferior, opção A, resposta certa, opção A. Tríade clássica da estenose aórtica, lembrar dos 3 Ds, né? Dispneia, dor torácica e desmaio, né? Síncope. Então, desmaio, dispneia e dor torácica. Uma propriedade incrível da clindamicina é que ela inativa as toxinas do Streptococcus pyogenes, é isso? Então, inibe intensamente a formação de exotoxinas do Streptococcus pyogenes ou do Staph aureus. Por esse motivo, se utiliza no choque séptico, por exemplo. Questãozinha do Michael Show. Então, aqui a gente tem uma acidose, né? pH 7.20, que tem componente respiratório e tem componente metabólico também, os dois diminuídos, né? Aqui seria 22 a 26, aqui seria de 35 a 45, e PO2 de 45 tenho hipoxemia. Então vamos lá, eu tenho acidose, que é respiratória e metabólica. E aqui na C eu tenho essa opção, né? Acidose metabólica e respiratória com hipoxemia. Metabólica e respiratória com hipoxemia, acidose com PaCO2 que aumentou muito e mista com diminuição do bicarbonato. Explique a síncope vasovagal. Então, o paciente tem um estímulo muito forte, esse estímulo gera uma descarga parasimpática e para o coração, né? Então, eu tenho uma diminuição muito franca ali da frequência cardíaca, por isso eu tenho hipoperfusão cerebral, né? O coração acaba por não mandar sangue suficiente para o cérebro, e eu tenho síncope, né? Então, emoção forte, hiperestímulo adrenérgico, resposta com ativação parasimpática excessiva, vasodilatação e bradicardia. Fenômeno de Galliard-Bardin diz respeito ao... Eu não consigo lembrar nunca esse epônimo. Sopro da estenose aórtica que se propaga ao pescoço e ao ápex. Errei, né? Sopro da estenose aórtica que se propaga ao pescoço ao ápice é o fenômeno de Galliard-Bardin. Um paciente hipertenso iniciou o uso de hidroclorotiazida. Isso demanda atenção ao surgimento de possíveis efeitos colaterais, com exceção de qual que é o efeito que não ocorre no paciente que está usando hidroclorotiazida. Resistência insulínica, hipercolesterolemia, acidose metabólica ou hipocalemia. Hipocalemia provavelmente vai acontecer sim, né, porque eu estou trocando um soluto num ponto em que eu ia fazer reabsorção de cálcio, né? Então eu deixo de usar o cálcio porque eu estou bloqueando aquele trocador.
Eu deixo de reabsorver o cálcio porque eu estou bloqueando aquele trocador. Agora aqui, acidose metabólica, né? O paciente, quando está passando mais sódio no tubo, o sódio vai ativar mais os trocadores lá no túbulo coletor, que é o trocador que seria ativado pela aldosterona. E quando esse trocador for mais ativado, ele vai secretar íons de hidrogênio e íons de potássio para dentro da luz para poder trocar por esse sódio. Porque o sódio está em maior concentração nesse momento aí, já que ele está deixando de ser absorvido num ponto anterior a esse. E o resultado de eu secretar íons de hidrogênio na luz não pode ser acidose metabólica, né? Ele pode ser alcalose metabólica. Pode não chegar a dar alcalose também, mas acidose ele não vai chegar a ser, né? Então, a alternativa C, se eu deixo de absorver no contorno do tecido distal, eu ativo o trocador de potássio e hidrogênio no túbulo coletor. O resultado vai ser alcalose e hipocalemia, certo? Principais efeitos adversos das penicilinas. Eu acho que o principal grande efeito é a hipersensibilidade. Talvez eu tenha ototoxicidade também. Nefrite intersticial aguda, aí já não tenho certeza. Mas a hipersensibilidade, sim, é bastante comum. Ototoxicidade é o que eu não tenho e nefrite intersticial aguda é o que eu tenho, né? Então, eosinofilia, febre medicamentosa, anafilaxia pode acontecer, pelo mesmo mecanismo que vai produzir para mim a hipersensibilidade, né? Eu vou produzir hipersensibilidade, num segundo momento eu corro o risco de produzir anafilaxia, mas acontece em 0,05 dos usos. Qual o sinal clássico indicado abaixo? Aqui, então, olha a coluna vertebral, né? O que me chama a atenção, e aí a seta já está apontando para mim, é a coluna vertebral, que em cima, né, eu tenho menos parênquima pulmonar, então ela deve estar de fato mais hiperdensa, mais radiopaca, e aí eu vou descendo, ela deveria ficar radiolúcida. Só que eu chego nesse ponto aqui e ela está radiopaca outra vez, né? Exatamente na posição da coluna. O que está acontecendo aqui? Aqui é uma pneumonia, né? Aqui eu não sei qual dos lados do pulmão, mas eu sei que bom, provavelmente seja uma pneumonia, pode ser outro tipo de lesão também, eu preciso correlacionar com a clínica, mas o raciocínio é exatamente esse, né? Essa coluna aqui, que deveria estar ficando mais radiolúcida, chega um momento que, paradoxalmente, ela passa a ficar mais radiopaca e eu já sei, esse exatamente é o sinal, né? Sinal da coluna e ela está ficando radiopaca paradoxalmente, eu já sei que aqui tem uma ocupação. Eu não sei pelo que, mas sei que tem uma ocupação. Hipertensão gestacional é aquela que se identifica tal tempo de gestação, enquanto que hipertensão crônica ocorrendo na gestação é aquela que se identifica, né? Então, qual é a relação temporal aqui nessa pergunta? Então, se eu identificar hipertensão na paciente com menos de 20 semanas de gestação, eu estou dizendo que ela já era hipertensa antes de começar a gestar. E se eu identificar com mais de 20 semanas de gestação, claro, isso fazendo o pré-natal, né? Isso fazendo o pré-natal, bonitinho essas avaliações sendo feitas. Com mais de 20 semanas de gestação, eu estou identificando que ela tem hipertensão gestacional. E aí, se ela tem ou não eclâmpsia, o pré-eclâmpsia, se ela tem ou não essas condições, né, de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, eu preciso avaliar outros parâmetros, como por exemplo a proteína, né, na urina, proteinúria. Então, após 20 semanas, antes das 20 semanas. Certinho. Diferença entre opiáceos e opioides. Os opiáceos são os derivados de fato do ópio, né, como a morfina, e opioides são derivados destes outros, né, opiáceos de origem natural e opioides tem qualquer agente que tem propriedades farmacológicas de um opiáceo, mas não sendo, né. Polimixinas têm efeito intermediário contra gram-positivos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Elas têm efeito contra gram-positivos? Imagino que não, né? É falso, não tem efeito algum. A gente tem efeito das polimixinas quando há parede, né? Então, falso, elas não possuem efeito algum. Seu efeito é contra gram-negativos, desorganizando a estrutura das membranas, né? Lembrar que o gram-negativo tem uma estrutura mais complexa na membrana e a polimixina vai agir diretamente por sobre a membrana e não sobre a síntese dela. Pressão arterial sistólica para palpar o pulso na carótida, femoral e radial. Então, o paciente está perdendo o pulso. Onde que eu perco o pulso primeiro?
na radial, depois na femoral e depois na carótida. Então, na carótida eu consigo palpar um pulso de até 60, um pulso sistólico, né, com pressão sistólica em até 60. Na femoral em até 70 e na radial tenho que ter no mínimo 80 de pulso, né, 80 de PAS para dizer, para sentir o pulso na radial. Schwartz 2019, 60, 70, 80. Então eu já posso dizer, né, que se eu não estou palpando o pulso radial do meu paciente, no mínimo a minha PA de 80 eu tenho ali, em teoria garantido, certo? Explica o mecanismo da hipotensão ortostática. Então, o paciente se levanta, explica o mecanismo, não a definição. O paciente se levanta e a pressão arterial dele não levanta junto com ele. A pressão arterial dele não levanta junto com ele. A pressão arterial dele cai, né? O mecanismo é o seguinte, né? O paciente está deitado e ele se levanta e aí a resposta que eu vou esperar é que ele faça vasoconstrição, faça certo grau de vasoconstrição, sobretudo venoconstrição, para aumentar o retorno venoso. Então, no paciente que tem hipotensão ortostática, por diversos motivos isso pode acontecer, né? A etiologia é variada, ele não tem o mecanismo que falha é o mecanismo dos barorreceptores, né? Seja na aorta ou seja na carótida, que enviariam o estímulo para que essa vasoconstrição acontecesse. Então, a estimulação simpática falha, baixo retorno venoso, baixo débito, sinais de hipoperfusão cerebral, o paciente desliga, né? Hipotensão ortostática. Identifica o ritmo aqui. Então, eu tenho onda P, eu tenho QRS, P, QRS, P, QRS e depois só P, P, depois volta. P, QRS, P, QRS, P, QRS. O que está acontecendo aqui para mim é um bloqueio, né? Então, bloqueio atroventricular. Bloqueio atroventricular, grau 2, né? Porque eu tenho de fato bloqueio na condução de P para QRS. E aí ele é o tipo 2 ou tipo 1, Morbitz tipo 2, né? Isso mesmo. Então, bloqueio atroventricular de segundo grau, Morbitz tipo 2. O intervalo PR permanece constante. Os batimentos são intermitentemente não conduzidos e há falha de complexo QRS, geralmente em um ciclo repetido a cada 3. Então, bloqueio 3 para 1 ou bloqueio 4 para 1 de ondas P. Isso aqui eu peguei do MSD, né? Sopro da insuficiência mitral se ausculta melhor em foco mitral, né? Insuficiência mitral, vou colocar o esteto no foco mitral, quarto, quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda. Pneumonia causada por pequeno bastonete gram negativo. Evolução que lembra a pneumonia típica com curso mais dramático, né? Pneumonia típica com curso mais dramático, eu estou pensando em legionela, né? Legionelose. Chama a legionela porque foi descoberto infestando uma legião de pessoas num ar-condicionado, né? Então foi pela tubulação do ar-condicionado, já dá para raciocinar um pouco sobre a etiologia e para poder fazer alguns caminhos aí semiológicos. E o tratamento, né? Então o diagnóstico é pneumonia por legionela, né? Legionela pneumófila. E o tratamento, como é um gram negativo, como é um bastonete gram negativo, eu acho que eu consigo fazer azitromicina, talvez, claritromicina, mas é um macrolídeo que é para utilizar. Legionelose, claritromicina endovenoso. Usando o macrolídeo a gente vai tratar. 4 mecanismos de síncope. Síncope vasovagal, síncope cardiogênica, hipotensão ortostática, é um mecanismo de síncope, e hipovolemia, talvez, desidratação. Hipoglicêmica, muito importante. Então, vasovagal, hipotensão ortostática, cardiogênica e hipoglicêmica. Hipoglicêmica, vou jogar para um dia. Paciente traumatizado com hipovolemia, devo solicitar exames. O que eu vou solicitar para o paciente trauma e hipovolêmico? Eu vou solicitar tipificação sanguínea, vou solicitar um coagulograma, hemograma com hematócrito para eu entender quanto foi que ele perdeu, né? Qual é a condição do conteúdo sanguíneo dele. Tipificação sanguínea, toxicológico e se for mulher beta-HCG. Se for mulher beta-HCG,
porque aí todos os parâmetros mudam, né? Aí todos os parâmetros mudam. Gasometria, tipificação sanguínea, coagulograma, hemograma com hematócrito, se mulher, beta-HCG, mas aqui gasometria, é importante lembrar, poupar um dia também. Fios de são ótimos para anastomoses vasculares e fixação de telas em radiografias, pois são inabsorvíveis e conservam sua força ao longo do tempo. Aqui é o Prolane, né? Polipropileno, né? Lembrar então essas ideias, né? De que o polipropileno ele é inabsorvível e conserva a força ao longo do tempo. Passa, passa, passa. Principal mecanismo de resistência contra glicopeptídeos. Glicopeptídeo, ele se liga a uma molécula, né? A um aminoácido D-alanina, e o principal mecanismo de resistência é mudar o aminoácido, né, para um D-alanildecerina. E aí o glicopeptídeo já faz uma ligação muito fraca com esse aminoácido e não consegue cumprir sua função, que era bloquear a ligação de mais dos polipeptídeos ali na cadeia de aminoácidos da síntese de parede. Então troca o aminoácido por outro, D-alanina, D-alanina, por D-alanina D-lactato, ou D-alanina decerina. Assim, a molécula não reconhece mais o peptídeo glicano. Coagulases negativos e Staphylococcus aureus. Escala de lesão hepática segundo a AST, muito difícil, né? Eu sei que hematoma subcapsular no grau A, no grau 1, não expansivo menor que 10%, hematoma subcapsular 10 a 50% no grau 2, subcapsular maior que 50%. O que tem que lembrar é esse aqui. Esses dois aqui, importante lembrar, né? Esses três aqui, na verdade, importante lembrar. Hematoma intraparenquimatoso ou sangramento ativo, né? Porque aqui a conduta já é uma conduta que eu preciso agredir mais, talvez com angioembolização, talvez com cirurgia. E ruptura parenquimatosa maior do que 75%, né, de um lobo, mais do que 3 segmentos dentro de um lobo, lesão venosa justo-hepáticas, cavo inferior ou veias hepáticas, e aqui a avulsão hepática, né? Então, nesses pacientes aqui já é mais importante. Sinal de Murke. Sinal de Murke são as linhas brancas nas unhas, né? Eu não tenho, que bom, coisa boa, mas que sinalizam hipoalbuminemia. Paciente etilista crônico chega ao pronto-socorro com dor abdominal, icterícia, equimose nos flancos e elevação da amilase sérica. Das informações abaixo não está correta. A icterícia pode estar presente por cálculo ou edema da cabeça do pâncreas. Sim. A elevação dos níveis de amilase sérica não é específica da pancreatite aguda. Sim. A TC abdominal é o teste padrão ouro para o diagnóstico não invasivo de necrose pancreática. Sim. A presença de equimose nos flancos, sinal de Grey-Turner, é sinal patognomônico do diagnóstico de pancreatite. Não. Né? A presença de equimose nos flancos é sinal patognomônico de hemorragia retroperitoneal. Né? Perda de sangue no retroperitônio que vai dissecando e descendo para os flancos. Não, só indica hemorragia intraperitoneal. Diagnóstico aqui. Sopro mesosistólico ejetivo, né? Da estenose aórtica. Não, insuficiência mitral, mas não dá pra ouvir, né? Aí agora veio pra cá o barulho. Eu coloco o do diagnóstico ali, ele vai pra lá o barulho, né? O ruído vai pro computador. Então, eu vou ajeitar isso. Aqui. Agora veio pra cá. Insuficiência mitral. É o holocistólico, né? Insuficiência mitral vai ser o holocistólico. Lesões da área de expressão da fala cursam com a afasia motora, né? Então, a parte motora é responsável por produzir a fala, seja ela usando a língua, os músculos da boca, as cordas vocais, deixa de funcionar, o paciente não consegue falar, né? Afasia de Broca, afasia motora. Em geral, a hemiparesia ou plegia à direita compreende tudo o que falam,
mas ele emite sons incompreensíveis ou sílabas, não consegue dizer nada. Está sendo mostrado no 1 é o corno frontal, o corno anterior do ventrículo lateral, né? Nesse caso aqui, o do ventrículo lateral esquerdo. Nice frontal horn of the lateral ventricle. Anterior horn or frontal horn or yeah, that's it. Anterior horn of lateral ventricle. Certo? Principal diferença semiológica entre tontura e vertigem. Eu já não me lembro mais dessas ideias. Na tontura não terem náuseas e vômitos, pois não há ilusão de movimento. Vou colocar aqui, errei. Melhor método diagnóstico para confirmação de colecistite aguda é a ultrassonografia. Melhor método. Melhor método. Vamos lá. Toda vez que eu ouvir esse negócio de melhor método, eu não vou usar, não vou pensar simplesmente no mais utilizado. Eu vou pensar no que vai me mostrar a condição de uma maneira melhor. Então, se for uma alteração no tecido, eu tenho que pensar em algo que me mostre a alteração no tecido, né? Aqui é a cintilografia biliar, retrógrada talvez se chama, cintilografia biliar, veja enchimento dos ductos, mas não da vesícula. Né? Então aqui é o exame normal, a vesícula enche, e aqui do lado direito eu já não consigo ver a vesícula encher. O ductozinho aqui enche até ela, mas ela mesma não enche. Hemácias que tornam-se senis são fagocitadas por macrófagos nos sinusoides esplênicos, né? Macrófagos nos sinusoides do baço. Estudo dos agentes das principais doenças exantemáticas da infância, escarlatina, produzida por quem? Pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né? Streptococcus pyogenes, produzido pelo Streptococcus pyogenes. E aí, se lembrar aqui, né, eu tenho a face esbofeteada, aqui lembrando do curso da Grazi, que eu tenho essa palidez perilabial, vou ter uma afetação da garganta em momentos anteriores ao da escarlatina de fato, né, mas não está acontecendo junto isso aqui. E uma mácula, né, um exantema mais central, mais no centro do corpo. No paciente em choque hemorrágico, necessidade de transfusão, uma boa opção de acesso venoso é uma boa opção de acesso venoso. Qual que é uma boa opção de acesso venoso? Acesso venoso intraósseo. Tem várias boas opções, né? Acesso venoso periférico é uma boa opção de acesso venoso. Acesso venoso central, né? Usando a técnica de Seldinger para acessar a cava superior e acessar a aurícula direita. É uma boa opção de acesso venoso. Intraósseo, eu já disse. Fazer dissecção das safenas, são todas boas opções. Aí, dissecção da safena, né? Uma boa opção de acesso venoso. Uma boa opção de acesso venoso é dissecção da safena, e aí a gente vê, né, posição da safena aqui. 1 centímetro à frente e acima do maléolo interno. 1 centímetro à frente. Então aqui eu tenho o maléolo interno. 1 centímetro, acaba o maléolo 1 centímetro à frente e acima, né? Se eu dar uma paradinha aqui na circulação, consigo ver aqui a safena dar uma engurgitada, né? Tentar dar uma seguradinha na circulação, consigo ver aqui a minha safena engurgitada, né? Consigo sentir ela aqui. Então, a dissecção da safena mas isso aqui vai ser difícil de lembrar se eu não colocar nada, né? Porque aqui e F7 e F7 aqui, coloco assim, tá legal? Os aspectos observados na inspeção geral e ectoscopia são 10, né? Então, o estado geral do paciente, a faixa etária, se ele tem compatibilidade biológica, compatibilidade da idade cronológica com a idade biológica, se ele tem, qual que é o biotipo dele, qual que é a face, atitude,
no leito. Marcha, o 8 eu não me lembro bem o que é. Marcha ou deambulação. Faltando alguma coisa aqui, né? Marcha ou deambulação. Medidas antropométricas, estado de hidratação. O que mais se puder observar, e eu deixei de passar o estado de consciência, né? O número 4, estado de consciência. O restante foi notado, mas o estado de consciência não foi. Sopro holocistólico propagado na axila e região interescapulovertebral esquerda. O que está acontecendo então? Na axila e em região interescapulovertebral esquerda, um aneurisma de aorta, talvez? Insuficiência mitral. Vancomicina é um medicamento da classe dos glicopeptídeos. Seu mecanismo de ação, qual que é a molécula envolvida? E aí, mecanismo de ação é aquilo, né? É fazer inibição através da molécula dealanil-dealanina, fazer inibição da ligação polipeptídica, né? Inibir a síntese de parede por ligação ao terminal dealanil-dealanina. Tronco celíaco é responsável por irrigar muita coisa, né? Muita coisa. Então vamos lá. É responsável por irrigar o estômago, o omento maior, responsável por irrigar o duodeno, o pâncreas e o fígado, né? E aí a vesícula biliar também, parte do pâncreas, estrutura biliares, baço, fígado, estômago, baço também, né? Então, vou colocar como difícil essa. Dá uma olhada nesse quadro. Eu gosto desse aqui. Né? Carbapenem, eficaz contra tudo menos MRSA. Tetraciclinas, eficaz contra tudo mesmo, né? Doxiciclina aí, ó, deve ser bem caro, mas fármaco bem legal de usar. Fluoroquinolonas, que a gente vai usar aqui nas afetações respiratórias. Lincosamidas da clindamicina, glicopeptídeos a vancomicina, aminoglicosídeos a gentamicina, né? Eu vou usar aqui pensando em gram-negativo e pseudomona, sobretudo pseudomona, né? Porque gram-negativo já tem várias outras opções. Vancomicina, efeito nenhum contra gram-negativo. Lincosamida, efeito nenhum contra gram-negativo. Né? Cefalexina aqui, ou cefazolina, ou alguns outros de primeira. Não tem efeito contra muita coisa já, né? Ceftarolina, cefepime, ceftriaxona de terceira. Cefepime, ceftarolina, não é ceftobiprole? Esse de quinta aqui. Mas legal, o quadrinho. Vou colocar para um dia. Em relação aos glicocorticoides, temos que a suspensão abrupta gera e o uso em doses excessivas gera. Então, suspensão abrupta aqui, para mim, pode gerar, né? Não é que gera exatamente, mas pode gerar insuficiência adrenal, né? Insuficiência adrenal. E o uso em doses excessivas gera síndrome de Cushing. Hipoplasia adrenal, né? Insuficiência adrenal e síndrome de Cushing. Legal, acertei a questão, difícil. Um pulso demonstrado abaixo, em comparação com o normal, se denomina parvos e pode se relacionar a hipotensão, a desidratação, a qualquer condição que diminua o pulso, mas sem alterar a forma. Estenose aórtica, hipotensão arterial, derrame pericárdico. Estenose aórtica grave não vai ser bem assim, né? Então, mas nas três condições o ventrículo não ejeta com eficiência, certo? O que está sendo mostrado no 5 aqui. E aqui está sendo mostrado a artéria comunicante anterior, né, para mim. Anterior communicating artery. Teste de Homberg, quando positivo, o que indica? Então, explique o teste de Homberg. O teste de Homberg é eu colocar o paciente no primeiro momento com os olhos abertos. Essa vai ser a última pergunta. No primeiro momento com os olhos abertos, com os braços para frente, né, em pé. E aí eu vou solicitar que ele feche os olhos para ele perder o estímulo visual em relação ao equilíbrio. E o teste ele vai se movimentar, um dos braços vai cair, ou ele vai cair para um lado, né? Geralmente para o lado da lesão. E
Quando positivo, significa que ele tem lesão no trato vestíbulo-coclear, né? Então, paciente em posição ortostática e pés juntos, certo? Fecha os olhos. Romberg positivo, cai para qualquer lado imediatamente após fechar os olhos. Deficiência proprioceptiva. Cai sempre para o mesmo lado, passados alguns segundos de fechar. Lesão do aparelho vestibular. OBS tem pouco a ver com o cerebelo, já que o paciente com lesão cerebelar tem dificuldade de manter o equilíbrio mesmo com os olhos abertos, né? Então a lesão não é no cerebelo, a lesão é no aparelho vestibular, no aparelho vestibulo-coclear. Cai sempre para o mesmo lado, passados alguns segundos de fechar. Fica caindo sempre para o mesmo lado, né? E a lesão que ele tem é contralateral, né? Se ele cai para pro lado da ele cai para o lado da lesão. É. Bom, vou parar a gravação e agora eu vou assistir aqui esse videozinho, né? Mas tá tudo certo já, depois a gente segue. Ah, não. Ah, não dá pra ver daí, né? Vamos botar minha tela aqui. Coloca as mãos do ladinho do paciente ali. Keep your eyes closed. Okay, that's fine. Okay, so you feel yourself sort of falling towards the left? Okay. Yeah. We often will keep a bed on one side just to make it easier in case something like that happens, okay? I thought it was the way I was walking Yeah, too. that's fine. But keep your hands flat just like this again, even while sitting. I want you to close your eyes again. Fairly subtle, but you can see the pronator drift where her left arm turns over a little bit and the whole arm also dips down slightly. Good. Thank you, ma'am. Okay? Right, thank you. You know that this ends up on YouTube, and you're okay with that? Yeah. We won't have your name on it or anything like that. Okay. We'll- Maybe they won't recognize me. Well, yeah, as many people as there are, it's fair. We'll help you out. Thank you very much for doing this. And Beleza? Então é isso aí. Esse é um videozinho que eu coloquei no Anki, né? Então é isso aí.